Nesta aula, eu quero te apresentar os principais produtos que você poderá trabalhar no mercado de papelaria de casamento. Primeiramente, a papelaria de casamento é o conjunto de itens feitos de papel que seguem uma mesma identidade visual e possuem o objetivo de criar pontos de contato entre o casal e os convidados. São produtos que podem ser utilizados para comunicar ou para entreter também. Uma vez que você compreender que o papel do item de papelaria de casamento é passar uma mensagem, você vai ter mais facilidade para saber o que escrever naquele item, mas isso a gente vai falar mais para frente. Agora, nós vamos conhecer os principais produtos que compõem uma papelaria de casamento. Como são alguns itens, você pode acessar aqui na descrição dessa aula o momento do vídeo relacionado a cada item de papelaria. Vamos começar falando do convite. Esse é o principal produto que compõe a papelaria de casamento. Através dele, os casais comunicam que o casamento vai acontecer. Então, essa é a razão de existir desse item. As principais informações que um convite precisa possuir para comunicar o seu objetivo principal são quem está casando, ou seja, o nome do casal, a data do casamento, o horário e o local. Essas são as informações principais, porém há outras que ainda podem ser colocadas, como o nome dos pais, uma frase bíblica, um trecho de uma música, informações sobre confirmação, traje, presentes, entre outras. Com relação ao tipo de estrutura, existem diversos modelos de convites. Tem grandes, pequenos, com envelope, sem envelope, variando conforme o estilo, como a gente viu, acabamentos, papéis, formalidade do texto, mais formal ou menos formal, entre várias outras possibilidades. Aqui o universo de possibilidades é infinito e é onde se concentra a maior parte dos produtos do nosso portfólio. O próximo item que falaremos é o convitinho individual. Esse é um produto comprado conforme a região do país, porque nem em todos os lugares eles são utilizados. Por exemplo, na minha região, aqui onde eu moro, no norte de Santa Catarina, a gente não utiliza esse produto, mas tem vários outros locais do país que são utilizados. O convitinho individual nada mais é do que uma senha. Essa senha possui o objetivo de delimitar a quantidade de pessoas que estão sendo convidadas por aquele convite. Por exemplo, em um convite que está endereçado ao João e família, a gente não sabe quantas pessoas estão sendo convidadas de fato. Então, o ideal seria que todos respeitassem que família diz respeito às pessoas que habitam a mesma casa. Mas na prática não é bem isso que acontece. Então, os casais podem ter uma surpresa ao terem mais pessoas indo à festa do que aquilo que eles haviam estipulado. E isso acaba impactando diretamente no aumento dos gastos com o casamento. Então, uma das funções do convitinho individual é gerar essa delimitação na quantidade de convidados, porque para entrar na festa a pessoa vai precisar entregar o convite individual na recepção. Outros benefícios que ele possui são o de impedir que pessoas estranhas entrem na festa, como por exemplo em locais onde há mais de um salão de festa, e o de saber quantas pessoas de fato acessaram a festa e quantas pessoas se alimentaram, como um controle para saber se o que está sendo cobrado pela empresa de buffet é o valor correto. Esse último exemplo, inclusive, foi um motivo apresentado por uma cliente minha, porque, enfim, teve uma situação de uma conhecida que casou e ela foi cobrada um valor muito mais alto do que havia sido combinado e ela não tinha nada que ela pudesse comprovar, garantir a quantidade de pessoas que tinham realmente se alimentado. Então, os itens de papelaria, eles podem acabar adquirindo outras finalidades com o passar do tempo. O convitinho individual é um item pequeno, um cartãozinho, então ele geralmente vai anexado no convite por um mini clips. As informações que geralmente são colocadas nele são o nome do casal, a data, o horário e o lugar da recepção, não precisa ter o endereço. E geralmente é colocado o texto, convite individual e a apresentação indispensável. Falaremos agora sobre a tag com o nome dos convidados. Sempre que eu utilizar a expressão tag, eu estarei me referindo a um cartão pequeno. A palavra tag vem do inglês e significa etiqueta. Então aqui combinamos que é um cartão pequeno que eu estou falando.
A tag com o nome dos convidados vai ser esse cartão pequeno com o nome de quem aquele convite está sendo endereçado. A tag pode ser colada no convite ou amarrada no laço, no acabamento. A gente recebe dos clientes uma lista com o nome que eles desejam que a gente coloque nessa tag. Mais à frente, a gente vai ter uma aula específica para eu te explicar como você deve proceder com o seu cliente, mas o que eu quero te apresentar nesse momento é que você pode vender esse item separadamente ou como parte do seu produto principal, o convite. Tag de lista de presentes. A tag de lista de presentes é um item que eu particularmente não gosto de vender e eu vou explicar por quê. Quando a gente pensa em convite, com toda a sua função de comunicar alguma coisa, na minha percepção, ele deveria conseguir informar, inclusive, sobre a lista de presentes. O problema é que, na prática, isso nem sempre acontece. Às vezes, a gente tem muita informação para colocar no convite, a estrutura desse convite é pequena e a gente acaba não tendo tanto espaço para colocar todas as informações. Em situações como essa, eu sugiro aos clientes de fazer esse item à parte como uma tag, mas o ideal era que não houvesse essa necessidade. Então, o tamanho desse item pode seguir o mesmo tamanho do convite individual, porque eles vão ser anexados juntos no convite. Então, você pode sugerir para o seu cliente de, primeiro, tentar colocar essa informação junto no convite e caso vocês não consigam, porque são muitas informações, aí você pode sugerir para ele de levar essa informação para uma tag separada. Mas o ideal era que a gente conseguisse colocar todas essas informações no convite. Manual de padrinhos. O manual de padrinhos é um item muito importante na papelaria de casamento. Ele é uma mistura de convite com presente, com instruções para esse convidado, que é um convidado especial. A estrutura dele vai variar conforme o presente que vai ser dado, mas as informações que geralmente são colocadas são a de um pedido para esse padrinho ser padrinho, uma mensagem de agradecimento, informações sobre o traje que vai ser utilizado. Caso o casal dê algum presente, queira que esse presente seja utilizado no dia da festa, também instruções sobre esse presente e as informações da festa. O manual de padrinho pode ser feito no modelo de cartões, que são cartões amarrados juntos. Eles podem ser cartões amarrados ao convite principal, então como um conjunto de itens, e ele pode ser em uma folha com dobras, com todas as informações. A estrutura do item é mais livre, até porque é um item muito personalizado e ele vai variar de acordo com os outros itens que serão dados juntos, com o presente dos padrinhos, caso houver. Esse é um produto importante para você trabalhar no seu portfólio. Menu. O menu é o principal item de papelaria de casamento lá do dia da festa. Ele serve como um roteiro do que vai ser servido. Através dele, os convidados sabem se vai haver alimentos que não vão poder comer, por exemplo, o que está incluso no cardápio de bebidas, se vai ser servido mais comida no decorrer da festa, pensando em casamentos que vão até madrugada dentro. Então, o menu precisa comunicar essas informações para que o convidado saiba como poderá aproveitar da melhor maneira o que vai ser servido. As principais estruturas que são trabalhadas são as estruturas de menus coletivos, então plaquinhas que ficam dispostas no centro da mesa, e os menus individuais, que geralmente são colocados individualmente nos pratos ou nos guardanapos dos convidados. Tag de lembrancinha. A tag de lembrancinha é um item comprado com frequência pelos clientes, é um cartão pequeno, quadrado, retangular ou redondo, que vai amarrado ou colado ao presente do casamento para os convidados. Esse cartão pode possuir uma mensagem de agradecimento padrão, simples, ou alguma mensagem relacionada ao presente que está sendo dado, além do nome do casal. Geralmente os clientes compram um item para cada convidado do dia da festa. Vale Conforto. O Vale Conforto é um item que varia na tag de lembrancinha. Eles podem possuir inclusive o mesmo tamanho. A diferença é que o convidado recebe esse item como uma espécie de senha para retirar um presente lá na festa, que pode ser um chinelo, uma pantufinha. É um presente para dar ainda mais conforto aos convidados e para que eles possam desfrutar ainda mais da festa. Lágrimas de alegria. Assim como os chinelinhos, as lágrimas de alegria servem para oferecer conforto aos convidados.
São lenços de papel e geralmente são utilizados na cerimônia, caso os convidados chorem. Dessa maneira, o convidado pode se sentir mais confortável para secar as lágrimas e evita que as mulheres borrem a maquiagem. Esse é o tipo de item que os convidados esquecem de levar, mas que eles geralmente acabam precisando. Antes da pandemia, os principais formatos de lágrimas de alegria eram aqueles sem embalagem, onde o lenço era apenas envolto por uma cinta ou um laço e uma tag. Depois da pandemia, por conta do lenço ser um item levado aos olhos, à boca, ao nariz, começou-se a ter um cuidado maior para que as lágrimas fossem embaladas. Então aqui a gente tem uma oportunidade de duas variações desse produto, com embalagem e sem embalagem. Também temos a plaquinha de reservado, que é um item simples, vendido em poucas unidades, e ele serve para delimitar quais mesas não podem ser utilizadas pelos convidados normais. Geralmente são mesas destinadas aos pais e os padrinhos. Seguindo os itens de papelaria para mesa, nós temos a plaquinha de numeração, que ajuda a organizar a distribuição dos convidados pelas mesas. Esse é um item que ajuda a equipe da organização a indicar em qual mesa o convidado deve se sentar. Com uma forma de otimizar os itens de papelaria da mesa, porque a mesa já tem muitos outros produtos, né? O menu está competindo com o arranjo, com os pratos, com os copos, os talheres. Eu gosto de indicar para as minhas clientes um modelo de menu que já possui uma área para numeração de mesa. Eu chamo aqui de menu triangular. É um menu que apareceu nas imagens quando a gente estava conversando sobre os menus anteriormente. Quando a estrutura do menu permite, porque há espaço, nós conseguimos inserir a numeração nesse mesmo produto, criando novas funções para ele. Eu gosto muito de indicar esse produto para as minhas clientes e atualmente é o modelo de menu mais vendido porque eu consigo colocar várias informações. Placa dos noivos. A placa dos noivos são placas com mensagens criativas ou carinhosas para serem colocadas nas cadeiras dos noivos. Fica muito interessante para os registros fotográficos e é uma placa que pode ser feita de vários materiais. Mas como aqui a gente está falando de papel, eu estou falando de placas feitas de papel. Expandindo os nossos horizontes, essas mesmas placas podem ser adaptadas para as placas de entrada da igreja, que podem ser carregadas pelos adultos, né, os padrinhos, as madrinhas, as crianças. Então também cria oportunidades para esses registros fotográficos e para comunicar alguma coisa ou algo divertido ali para os convidados. O cone. O cone é um item de papelaria que pode adquirir várias funções. É uma estrutura de cone mesmo, de papel, que os clientes podem utilizar para colocar arroz, pétalas, confete, para ser jogado nos noivos na saída da igreja. Em alguns tipos de casamento, conforme for o buffet, esses cones podem ser utilizados para os convidados se servirem ou serem servidos de comidinhas, então para colocar pipoca, batata frita, docinhos. Esse é um item que demanda bastante cuidado no transporte para que ele não chegue amassado aos clientes. Ventarola. A ventarola é um item de papelaria geralmente vendido para casamentos que acontecem ao ar livre, pois a intenção é que o convidado utilize para se refrescar do calor. Então, geralmente é utilizado na cerimônia. A estrutura de arte pode ser bem simples, sem nenhuma outra função, ou pode ser utilizado para deixar uma mensagem carinhosa para os convidados. Pode ter também o roteiro da cerimônia, um louvor, né? Por que não? Se a festa for ao ar livre também, pode ser uma oportunidade para colocar o menu nessas ventarolas também. O voto dos noivos. O voto dos noivos é uma dupla de caderninho, onde os casais podem escrever o que desejam falar no dia do casamento, na cerimônia. Ele pode ser como um caderno pequeno mesmo, daqueles de bolso, ou como uma capa com folhas avulsas que podem ser presas por um mini clips. Esse também é um daqueles itens utilizados para criar oportunidades de fotos durante o casamento. Kit toalete. O kit toalete é um conjunto de itens que ficam nos banheiros. São produtos que auxiliam os convidados em caso de necessidade, como por exemplo um desodorante, grampos de cabelo, absorvente, band-aid, enxaguante bucal, algodão, cotonete. A lista de itens que podem compor um kit toalete é grande, porém os principais são esses que eu mencionei, juntamente com os remédios, como os analgésicos e o sal de fruta. Com relação aos remédios, é importante instruir os clientes para que eles não deixem esses remédios à disposição no banheiro,
porque as crianças podem confundir os remédios com balas e consumir. Então, os remédios geralmente ficam com alguém da equipe de organização e no banheiro pode ficar um quadrinho com uma mensagem informando que esses itens estão com eles. A parte de papelaria fica por conta do rótulo desses produtos, então geralmente adesivos ou embalagens de papel, como saquinhos para ser colocado dentro, e existe um mercado completo à parte em relação ao kit toalete. Tem pessoas no mercado que só vendem esse tipo de produto. Então, se você trabalha vendendo ou revendendo caixas, você também tem uma oportunidade de revender ou vender esse item junto com o kit toalete também. Por fim, o Save the Date, ou no português, reserve a data, é um item de papelaria que antecede todos os itens. Ele é um aviso de que o casamento vai acontecer quando o casal tem apenas a data do casamento. É um aviso para os convidados reservarem aquele dia porque algo importante vai acontecer. O Save the Date surgiu como um item de papelaria físico mesmo, enviado para os convidados. Mas atualmente ele é mais utilizado na forma digital, sendo enviado por e-mail ou por WhatsApp. Você deve ter em mente que nem sempre os clientes vão comprar todos esses itens, mas é importante que você consiga oferecer para eles caso eles queiram comprar. Oferecer mais produtos é oferecer uma solução mais completa aos clientes e assim você aumenta o valor total desse pedido. Uma outra sacada que quero deixar aqui para você é que muitos clientes não fazem nem ideia de todos os produtos que eles podem comprar. Então é muito interessante que você mostre essa solução, que você mostre esse conjunto de itens que eles podem adquirir. Porque uma vez que o cliente é encantado por uma imagem de família de produtos, ele não consegue mais desver aquilo e passa a se tornar um desejo, onde muitas pessoas acabam comprando mais produtos do que imaginavam que comprariam num primeiro momento de contato. Você pode vender esses itens separadamente ou trabalhá-los em forma de kits. Isso também é uma estratégia de vendas e dá muito certo. Se você quiser dividir com a gente outras estratégias e produtos de papelaria que você trabalha, você pode utilizar aqui o campo abaixo desse vídeo, porque eu acredito muito no potencial que a gente tem de aprender umas com as outras. Um beijo grande e nos vemos na próxima aula!